Pessoal do nono, bom dia novamente. Vamos encerrar a última etapa aí dos nossos presidentes oligarcas, falando do último presidente, o presidente Washington Luiz. Esse é o último presidente oligarca do Brasil, graças a Deus, né? Então, nós vamos para o 10º presidente. Um minutinho, por favor. Vamos para o 10º presidente, que é o Washington Luiz. Vamos botar o nomezinho dele aqui. Bom, meu Deus. O governo do Washington Luiz o país estava mergulhado em uma grande recessão econômica, desemprego em massa, os serviços públicos literalmente não funcionavam, né? Então, saúde, educação e segurança literalmente não funcionavam, né? Então, nós estamos vendo aí o destino final, a gota d'água que faltava para a ruína final do sistema oligarca. O excesso de privilégios concedidos à classe cafeicultora, à elite agrária em geral, mas principalmente aos cafeicultores, levou o Brasil a uma situação de insolvência econômica, social e política. Então, os serviços públicos não funcionavam, o endividamento externo havia atingido patamares insustentáveis, na política não era mais aceito de forma alguma a corrupção política, que sempre dava vitória aos membros do Partido Republicano Liberal. Mediante a tanta insatisfação, surgirá no Brasil
uma frente de oposição composta por partidos de oposição, sindicatos, tenentistas. Olha que saco de gato é isso aí, né? Essa frente de oposição aí, que vai fazer oposição direta aos políticos republicanos liberais, né? E que vai concorrer às eleições. Essa frente de oposição é um saco de gatos, porque tem tudo. Tem partido de oposição, tem sindicato, tem tenentista, representantes populares, representantes das elites, burguesas, comerciais, vai ser esse daqui, representante das elites burguesas, comerciais e industriais, e políticos. Vamos parar por aqui. Para os políticos, deixa eu explicar para vocês. Pessoal, eu não preciso dizer a vocês que ninguém mais suportava a situação da República Oligárquica. Os impostos eram consumidos em privilégios concedidos ao setor agrário, principalmente à elite agrária. O país entrou numa situação de insolvência, de desemprego massivo, serviço público nenhum funcionava mais, nem saúde, nem educação ou segurança, funcionários públicos com salários atrasados, a nossa moeda totalmente desvalorizada. Além disso, também havia uma grande insatisfação com a corrupção política. Não era mais engraçado ver sempre os republicanos liberais ganhando as eleições através de métodos fraudulentos. O povo não suportava mais. Então, se aproveitando desse momento de total insatisfação em relação aos republicanos liberais, surgiu essa frente de oposição que tinha de tudo. Tinha de sindicalista a tenentista, tinha de partido de oposição a membros e antigos apoiadores dos republicanos liberais que agora estavam arrependidos. Tinha membros da elite burguesa, industrial e comercial, e por aí vai. Então, nós estamos vendo que esta frente de oposição tem como candidato à presidência Getúlio Vargas. Já os republicanos liberais deveriam, pela política café com leite, indicar para presidente um candidato de Minas Gerais. Vocês lembram que havia aquela política do café com leite, em que durante 4 anos o presidente era paulista, nos outros 4 o presidente era mineiro. Mas como é que eles sabiam que ia ganhar um mineiro e paulista? Claro que eles sabiam por causa da corrupção política. Era um jogo de cartas marcadas. O Washington Luiz devia indicar à presidência um candidato escolhido pela bancada mineira. No entanto,
sem aviso, o Washington Luiz, eu vou botar WL, você sabe que é Washington Luiz. No entanto, sem aviso, o Washington Luiz indica um paulista quebrando o acordo de anos que havia com os mineiros. Pessoal, a gente já viu as corrupções aí do Estado da República Oligárquica, uma delas era essa tal política café com leite, onde por 4 anos eram paulistas, nos outros 4 sempre o presidente era mineiro, e assim ia fazendo esse rodízio, paulista mineiro, paulista mineiro, mineiro paulista, e aí vai. Só que agora, a situação econômica é tão grave que os nossos amigos cafeicultores temem que, saindo um presidente paulista, que representa os privilégios dos cafeicultores, o presidente mineiro que vai assumir, encontraria pouca verba, pouco dinheiro no Estado. Ele acabaria utilizando esse dinheiro para os produtores de leite e esqueceria os cafeicultores. Então, a elite agrária cafeeira diz para o Washington Luiz, olha, quebra o acordo do café com leite. Diz para os mineiros que, infelizmente, dessa vez, tu vai manter a indicação de um presidente paulista. Então, é o famoso farinha pouca, meu pirão primeiro. Os cafeicultores, com medo que a atual situação financeira do país levasse a uma situação tão grande de insolvência, que se os mineiros assumissem, o de pouco dinheiro que havia acabaria na mão dos mineiros, e os cafeicultores perderiam seus privilégios. Olha que sacanagem isso. Então, eles instruem o presidente Washington Luiz a literalmente dar uma rasteira nos mineiros e indicar um presidente paulista, acabando assim com esse acordo café com leite. Né? E nós vamos ver, então, que o Washington Luiz, né, ele vai indicar realmente um candidato paulista. Então, o Washington Luiz indica para a presidência o paulista Júlio Prestes. Os mineiros, se sentindo traídos, irão integrar a frente de oposição que tem como candidato Getúlio Vargas. Então, observa que até os mineiros sempre foram fiéis ao Partido Republicano Liberal, sempre foram fiéis à República Oligárquica, agora traídos por Washington Luiz, que simplesmente deu um chega para lá no acordo café com leite. Eles vão também integrar a frente de oposição, aquela frente de oposição que é um saco de gatos, né? Tem de tudo ali, e que tem como indicado a presidência Getúlio Vargas. Inclusive, gente, o governador de Minas, ao integrar a frente de oposição, ele tem uma frase que eu acho caracteriza completamente a política brasileira. Então, o governador de Minas, né,
Ao integrar a frente de oposição, ele irá proferir a seguinte frase: melhor que façamos as mudanças antes que o povo as faça. Olha que coisa terrível, né? Olha que negócio escabroso. Essa frase do governador de Minas, justificando a bancada mineira, por que ele entrou na frente de oposição, é uma coisa que, além de enojar, né, dar nojo, literalmente, eles traduzem bem o que boa parte da elite política brasileira até hoje pensa. É melhor não arriscar, traduzindo o que ele falou, que o povo que já está indignado faça mudanças, ou faça até mesmo uma revolução. O melhor é que eles, políticos e elite, façam essas mudanças antes que o povo as faça. Então, essa frente de oposição, apesar de ser de oposição, ela tinha desejos claros de manter as coisas como estavam, trocando apenas os mandatários. Cai fora a República Liberal e sua corrupção, e entra a frente de oposição, com suas elites, seus tenentistas, seus sindicalistas, seus políticos e sua corrupção. Então, nada mudaria, apenas trocariam os mandatários e o povo continuaria afastado das decisões do poder, das decisões que viriam satisfazer as suas necessidades e demandas. Bom, as eleições, como sempre, foram fraudadas. E apesar das pesquisas de boca de urna garantirem a vitória de Getúlio Vargas por uma expressiva margem de votos, para surpresa de todos, surpresa entre aspas, né? Para surpresa de todos, sai vitorioso o candidato da situação, Júlio Prestes. Então, para variar, gente, só para variar, a corrupção novamente emplaca uma eleição. Só que dessa vez, ninguém mais está disposto a aceitar esse assinte, esse absurdo de empurrar goela abaixo, né? De empurrar goela abaixo os candidatos dos republicanos liberais. Ninguém mais entende essas vitórias ou aceita essas vitórias
que sabidamente são roubadas. Então, o vice de Getúlio Vargas, que era um jornalista, chamado Júlio Prestes, né? Deixa eu arrumar aqui, por favor. Só um pouquinho. Deixa eu ver se eu botei certo aqui. Que é tudo Prestes, uns nomes. Aliás, José Prestes, me perdoe. O vice de Getúlio Vargas, que era conhecido como José Prestes, era o vice de Getúlio e jornalista, publica uma matéria ofensiva à vitória fraudulenta dos republicanos liberais. Eu escrevi tudo errado aqui. Dos republicanos liberais. Então, o vice de Getúlio, que era esse repórter, ele vai fazer uma matéria esculachando com a vitória do Júlio Prestes. Inclusive, na matéria, convoca a população em geral a uma revolta para retirar do poder os oligarcas. Bom, gente, o José Prestes, ele lança essa matéria enraivecida contra a vitória de Júlio Prestes numa terça-feira, e numa quarta-feira ele aparece morto, né? Olha que coincidência, né? Numa terça-feira ele lança esse artigo, conclamando até a população a uma revolução, uma revolta contra o poder dos oligarcas, né? E no outro dia ele aparece morto, assassinado. Então, José Prestes será assassinado, e tal fato será atribuído aos republicanos, aos governantes, perdão, fica melhor, né? Aos governantes oligarcas. Bom, nunca ficou provado que quem matou esse jornalista foi os nossos amigos aí, os governantes oligarcas. Mas a revolta já era tão grande com os governantes oligarcas, e isso parecia tão óbvio, né? A morte do jornalista que escancarou a corrupção política, né? Parecia uma coisa tão óbvia que todos acreditaram que realmente mataram José Prestes, e quem mandou matar foram os governantes oligarcas. Os tenentistas observam a revolta geral no país contra o assassinato de José Prestes
contra o seu provável mandante, os políticos oligarcas. Sendo assim, os tenentistas José Távora e o nosso amigo João Alberto, ambos tenentistas, reunirão colegas tenentistas vamos aqui, gente, que o José está com minúsculo, deixa eu ver, o Távora está com minúsculo, aí não dá. Reunirão colegas tenentistas mais militares simpáticos à Frente Liberal e darão um golpe de Estado, depondo o Washington Luiz e impedindo que Júlio Prestes assuma o poder. Estes mesmos militares entregarão a presidência do país a Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Tal fato ficará conhecido como Revolução de 30. Tá? E encerrará a República Oligárquica. Dando início à Era Vargas. Vou arrumar isso aqui. E aqui, finalmente, nós terminamos a República Oligárquica, né? Ela encerra aqui. Se eu colocar numa prova que fato encerra a República Oligárquica, a Revolução de 30, o que fato ocorre imediatamente a República Oligárquica, a Era Vargas. Gente, nós observamos que os republicanos oligarcas, eles esticaram a corda demais. Ou seja, 10 presidentes oligarcas, todos eles privilegiando a mesma classe social que era a elite agrária. 10 presidentes oligarcas que cada vez mais afundavam o país em desemprego, recessão, arroxo salarial e dívida externa, aumento da dívida externa, abandono dos serviços públicos obrigatórios, educação, saúde e segurança, abandono do saneamento básico, não haviam projetos para geração de emprego, ou seja, 10 presidentes que trabalhavam única e exclusivamente para uma pequena faixa da sociedade, que era a elite agrária, principalmente os cafeicultores do Sul e Sudeste. Chegou um ponto, como vocês viram, eu acabei de escrever, que ninguém aguentava mais. Até mesmo o brasileiro, que é um pouco passivo às vezes, chegou a um ponto que não aguentou mais. Era muito desemprego, muita fome, muita miséria,
E, paralelo a isso, eles eram obrigados a ver a opulência da elite agrária e dos cafeicultores sugando, se fazendo dos valores públicos para manter seu enriquecimento e seu status. Então, essa indignação do povo, ela foi aproveitada por esses políticos da Frente Liberal, entre eles Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era um hábil político lá do Rio Grande do Sul. Ele foi tudo na vida dele, de vereador a senador, ele ocupou todos os cargos. Ele foi vereador, foi prefeito, foi governador, foi deputado estadual, deputado federal, senador, só faltava para ele a presidência. Então, os políticos de oposição naturalmente escolherão Getúlio Vargas. Naturalmente. Getúlio Vargas será escolhido naturalmente, tá? Sem problema nenhum. O problema todo, e isso eu quero que fique bem claro a vocês, é que esses políticos que escolheram Getúlio Vargas, os tenentistas que faziam oposição aos republicanos oligarcas também, que se juntarão à Frente Liberal, os sindicalistas e até mesmo os políticos mineiros que ficaram revoltados com o fim da política café com leite, eles se unem dentro dessa Frente Liberal de oposição, mas todos eles dizem para Getúlio Vargas: olha, Getúlio, o teu governo vai ser provisório. Tu vai assumir, vai ficar alguns meses e vai convocar eleição. Quando convocar eleições, nós aqui, os políticos que estamos te apoiando, vamos escolher um representante. Getúlio, tudo bem. Aí vinham os tenentistas: ô Getúlio Vargas, tu sabe que esse teu governo aí vai ser provisório. Tu vai assumir, vai ficar na presidência alguns meses e vai indicar um interventor militar para o país, esse interventor que será escolhido por nós, os tenentistas. Getúlio Vargas, tudo bem. Aí vinha o pessoal do sindicalismo: Getúlio Vargas, tu sabe que se nós quisermos, a gente mergulha o país em greves, em revoltas, então tu vai governar por alguns meses, vai ter um governo provisório, e depois disso tu vai convocar eleições e apoiar o candidato dos sindicatos. Getúlio, tudo bem. Daí vieram os mineiros, aqueles que tinham um acordo do café com leite que foram traídos pelos paulistas. Getúlio Vargas, tu sabe que a bancada mineira é a segunda maior do país. Então, o que tu vai fazer é o seguinte: tu vai assumir o governo provisoriamente, vai governar por alguns meses e vai convocar eleições apoiando o candidato da bancada mineira para a presidência. Gente, observa, então, o que eu quero mostrar para vocês é que essa Frente Liberal, ela não é unida. É um grupo de pessoas, partidos, organizações, exército, que na realidade quer o poder. E Getúlio Vargas está sendo utilizado nesse momento por eles como um personagem decorativo. Alguém para colocar na frente para assumir a presidência, para ficar alguns meses num governo provisório e depois convocar eleições ou indicar um sucessor. Então, vocês vão observar, nós vamos estudar isso mais adiante, que a primeira fase do governo Vargas se chama governo provisório. Só que Getúlio Vargas, ele vai passar a perna em toda essa gente e vai transformar o governo provisório em um governo permanente, que vai durar décadas e décadas. Tá? Mas isso é algo que nós vamos aprender no futuro. Tá? No presente, eu quero que todos nós venhamos nos preocupar com a prova da semana que vem, que vai tratar sobre república oligárquica. Esse resumo aqui que eu fiz para vocês, que eu digitei ao mesmo tempo que falava e explanava sobre a república oligárquica, eu vou dar uma ajeitadinha nele e vou botar ele lá na plataforma para vocês. Vou acrescentar nele, que é interessante que vocês também saibam muito bem, os tipos de corrupção que a República Oligárquica utilizou esse período. São vários.
tem a política dos governadores, o voto de cabresto, a política café com leite, o programa de valorização do café. No fim, então, desses slides, eu vou fazer o acréscimo desses conteúdos, que são conteúdos que caem, nós falamos aqui, mas precisam ser acentuados e caem facilmente em provas e caem mais facilmente ainda no Enem ou em vestibulares. Tá certo? Pessoal, vamos aproveitar agora, deixa eu parar com essa apresentação. O layout do Google Meet mudou, não sei se mudou aí para vocês, mas o meu mudou, e eu ainda estou me atrapalhando um pouco aqui. Pronto. Vamos tentar aí, vocês, os heróis da resistência, e eu aproveitar esses 8 minutos que nos restam para a gente dar uma conversada sobre o que eu falei hoje a manhã inteira, né? Presta atenção aí, meus filhos. Essa pergunta vai para todos vocês. A República Velha ela tem 2 fases, tá? Isso nós já vimos. A primeira fase nós já estudamos, que é a República da Capa e Espada, a República que tem esse nome, ou República das Espadas, né, como alguns chamam. Tem esse nome porque os presidentes foram militares e quem controlou a República por esse período foram os militares. 2 presidentes, Deodoro, né, e o segundo presidente, Floriano Peixoto. Isso são Se eu colocasse na prova, gente, qual é a principal característica da República Oligárquica? O que caracteriza a República Oligárquica? Qual é a principal característica da República Oligárquica? Algum de vocês saberia me ajudar? Saberia responder? Alguém? Oh, meu Deus. Ixi, vai ser por livre espontânea coação, então, peraí. Deixa eu ver quem é que eu vou escolher aqui para tentar me ajudar. Eu vou de novo, meu querido Arqui. Olha, muito bem. Favorecer uma única minoria. Muito bem. A principal característica da República Oligárquica é favorecer e governar para uma minoria. Que minoria é essa? Elite agrária, principalmente os cafeicultores, né, do Sul e Sudeste. Ok? Então, se tu pegar a minha prova e dar de cara com essa pergunta, tu não pode errar. Tu tem que saber que a principal característica da República Oligárquica é o governar, o ato de governar para uma minoria. E se preocupar com os privilégios apenas desta. Tá? Desculpa, eu não entendi, Riane. Dos estados minerais de São Pedro também? O que é isso? Eu não... Os principais polos cafeicultores do Brasil dessa época eram São Paulo e a região sul, né? Lá em Minas Gerais, o que existia em Minas Gerais era um polo produtor de leite. E esse polo produtor de leite também tinha muita influência. Por isso que surgiu a política café com leite. Se juntou os cafeicultores com os produtores de leite para serem privilegiados pelos políticos oligarcas. Ok? Gente, presta atenção em uma outra pergunta que eu poderia fazer a vocês. E essa eu vou pedir que me ajude meu amigo Arqui. Quem foi o primeiro presidente oligarca? Qual é o nome dele? O primeiro presidente oligarca. Se não souber essa, não tem importância. Eu peço ajuda aos universitários aí. Quem foi o primeiro presidente oligarca? Se o meu amigo Arqui não souber, Riane, esse aí foi o primeiro presidente da República. Inclusive, era um militar lá do tempo da capa e da espada. Nós estamos na República
oligárquica agora. Quem foi o primeiro presidente oligarca? Alguém pode ajudar? Alguém sabe? Meu amigo Arque Prudente de aqui. Moraes. Muito bem mesmo, excelente. Muito bem, Prudente de Moraes. O Prudente de Moraes, quando ele começa o governo dele, gente, ele faz uma série de coisas. Ele cria estradas, olha que bacana, ele amplia portos, sensacional, ele cria linhas de crédito, maravilhoso, ele cria casas de câmbio, supimpa, só que tem um problema, tudo isso não é para a população brasileira, é voltado para a elite agrária e os cafeicultores. As estradas são criadas em regiões onde os cafeicultores querem escoar sua produção. Os portos são criados para escoar a produção cafeeira para exportação. As casas de câmbio, elas trabalham única e exclusivamente para a elite agrária e principalmente para os cafeicultores. As linhas de crédito dos bancos são todas voltadas para a elite agrária, principalmente para os cafeicultores. Então, tudo que Prudente de Moraes fizer nesse governo dele, tudo, literalmente foi para a elite agrária. Tudo foi feito para eles, principalmente para os cafeicultores. Bem, nesse período já começa o empobrecimento do povo brasileiro. Eu vou chamar a atenção de vocês, meus filhos, para uma coisa. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso que eu vou dizer para vocês. Se tu pegasse o governo Prudente de Moraes no seu início e pegasse a economia do Brasil, o enriquecimento da nação, tu iria dizer, olha, o PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil cresceu. Cresceu com Prudente de Moraes. Só que uma coisa estranha acontecia. O Produto Interno Bruto, a riqueza da nossa nação aumentou, mas o povo vivia na mais negra miséria, sem condições a absolutamente nada. Mas como é que pode? O país tem enriquecido um pouco ou mais e a população continuar desempregada, doente, faminta, sem moradia. Como isso é possível? É fácil. É porque tu estás fazendo a chamada concentração de renda. Tu está pegando as riquezas do país, o aumento das riquezas de um país e colocando nas mãos de um pequeno grupo. Por isso, gente, não existe crescimento econômico sem que haja distribuição de renda e sem que haja índice de desenvolvimento humano. Não é possível que o país seja riquíssimo e a população seja miserável. Se isso estiver acontecendo, tem alguma coisa errada. Essa riqueza está sendo drenada para a mão de poucos. E é exatamente o que acontecia aí na República Oligárquica, no governo de Prudente de Moraes. Muito cuidado, vocês que são jovens, que vão enfrentar o futuro, muito cuidado com notícias que dizem, olha como o nosso PIB cresceu, olha como o Brasil melhorou, e tu olha em volta e vê desemprego, miséria, fome. Se isso acontece, não houve crescimento, houve roubalheira, eles estão concentrando a riqueza do país na mão de alguém. E é exatamente o que acontecia aí na República Liberal. E é algo que pode voltar a acontecer. Por isso, sempre é necessário que vocês não sejam alienados e entendam o que acontece à sua volta. Porque tudo afeta todos, né? E foi o que aconteceu. A população começou, desde Prudente de Moraes, a ser roubada, saqueada pelos políticos oligarcas, que transferiam a riqueza do país para um pequeno grupo. Essa miséria fez surgir figuras como a de Antônio Conselheiro, que criou uma comunidade alternativa lá em Canudos. Essa comunidade alternativa dele era cooperativista, tudo era de todos, não tinha propriedade privada nem classe social. Essa comunidade se desenvolveu a tal ponto que se transformou numa ameaça, porque tirava camponeses dos latifúndios e fiéis da Igreja Católica.
A Igreja Católica e os latifundiários pedirão ao presidente Prudente Moraes a destruição de Canudos, e ele assim o fará. O presidente Prudente Moraes, utilizando o exército brasileiro, irá massacrar, o termo é esse, massacrar a comunidade de Canudos, até ponto de não sobrar nada. Por fim, a cabeça do Antônio Conselheiro vai ser arrancada e entregue como um presente a Prudente Moraes pelo exército brasileiro. Então, observa o que é o mal de um governo voltado a uma única classe social, ou a um único grupo. Olha como ele é perigoso, principalmente quando ele tem nas mãos o poder de utilizar os recursos do país em benefício próprio. Gente, já são 12:01, desculpe, eu passei 1 minuto aqui. Agradeço a todos vocês pela paciência de me ouvirem, espero que todos vocês tenham uma boa tarde e que Deus os abençoe, tá? Por hoje chega, muito obrigado, tchau a todos. Vão com Deus, meus filhos.